Boa Fala, noite, Juninho. boa noite, Giovana. Boa noite, Danilo, Ramon. Tudo jóia? Boa noite. Então, Boa noite. tudo bem com vocês? Pode falar, gente. É uma live que é consultoria também, então vai ser legal ouvir vocês. Pessoal, estamos começando nossa primeira aula consultoria, né? Então, vamos que vamos. Novamente, boa noite, pessoal. Muito feliz com vocês que estão aqui presentes, né? Começando a nossa primeira aula consultoria, que está dentro do nosso curso Além do Projeto. E nessa live de hoje, nossa primeira live mentoria, eu vou falar como iniciar, né? E aproveitar bem o ano de 2022, né? Fez parte da nossa série de lives que eu fiz no lançamento, falar que esse ano de 2022 é um ano realmente de muita oportunidade. Por que de muita oportunidade? Quem me acompanha e está aqui há mais tempo, sabe que eu falei muito sobre ser um ano de distrações, né? Vai ser um ano que vai ter muita gente ali preocupada com Copa do Mundo, com eleições, brigando. E eu falo que quem estiver focado no seu trabalho, trabalhando, fazendo as coisas de forma séria, e trabalhando duro, vai colher muito fruto, porque vai ter muita gente dispersa. E aí eu uso a frase do Ícaro de Carvalho, que fala que não existe concorrência. Realmente não existe concorrência para quem está focado no seu trabalho, né? E vamos lá, né, para a nossa aula hoje, que o objetivo dessa aula sair daqui com vocês com capacidade, né, com ferramentas suficientes para planejar o ano de vocês. E, claro, eu quero falar um pouquinho da minha história. Sempre, tudo que eu faço aqui para meus alunos, vou estar então a galera da primeira turma e também, o Ebert, a Cefa, é sempre relacionado à minha história, né? E em 2019, né, no final, hoje quando eu estava preparando a aula, né, dando uma revisada no material que eu ia apresentar para vocês, eu lembrei que no final de 2019, né, eu estava ali em Petrolina visitando a minha irmã e eu passei na rua e vi um outdoor que estava escrito botar para moer, né? E para quem é do Nordeste, sabe que botar para moer significa fazer as coisas acontecerem, no sentido de extrair o máximo, né? O botar para moer veio do caldo de cana, que passa ali a cana 200 mil vezes, que já tomou caldo de cana e vê que o tio lá do caldo de cana passa 1000 vezes até extrair o máximo que pode tirar, né? E eu chego no escritório em 2019, né? E hoje eu estava lendo um texto que eu mandei para a Crisley, menina Kirley, e para a Nai, e que eu escrevo no quadro, né? Hoje aqui no escritório só fala que tem vidro aqui, mas era um quadro, tipo uma lousa. Eu falei, esse ano a gente vai botar para moer. E a galera, o que é isso? O que é isso? E ali eu escrevi que o objetivo era projeto internacional e tudo mais, usa objetivos de forma clara, evidenciei isso para a equipe em 2020, né? No final de 2019, comecei um ano dessa forma em 2020 e as coisas aconteceram, né? A gente pegou o projeto internacional, o faturamento que a gente tinha previsto foi mais do que o dobro e por aí vai, né? Então, falando um pouco disso de planejamento, e aí eu fui revisar aqui, tem muitas coisas que me acompanham, né? Desde quando o escritório, a JR Andrade Arquitetura, era apenas eu, né? Hoje é uma equipe com quase 20 pessoas, né? Então, lá atrás eu já tinha esse planejamento, esse pensamento de organização, né? Então hoje foi uma nostalgia legal falando de planejamento. Inclusive a gente ainda está fazendo nosso planejamento de 2022, né? Hoje a estrutura é um pouco maior. A Nay e a Jennifer, que hoje também chegou para somar na equipe, ela faz parte e eu fico ali só dando pitaco. Mas eu queria falar para vocês, já para começar aqui de fato no conteúdo, tá? Eu vou até compartilhar aqui a tela. Peraí. Lousa interativa. Vou abrir aqui. Eu quero falar para vocês, né? Deixa eu colocar aqui o. Não sei, quando vocês estiverem vendo minha tela, eu acho que daqui a pouco aparece aqui. Deixa eu só colocar um segundinho. Vocês estão vendo minha tela, gente? Ainda não, Júnior. Não. Tá, peraí.
Quando estiverem vendo, me dá um toque. Show. Tá. Só um segundinho. Agora sim. Tá. Vamos lá. Lousa interativa. Cadê? O tema da nossa live, né? Live, ó. Nossa aula é como montar um. Na verdade, eu vou colocar como iniciar, né? Os meninos colocaram iniciar e aproveitar bem o ano de 2022. Vamos falar, né? Ou, se vocês quiserem, também, a gente pode chamar, né? A live é a aula Botar para Moer, né? Já vamos apelidar nossa aula aí, para a gente botar para moer, de fato, 2022, eu quero estar com vocês nessa jornada, certo? E, já começando aqui, né, todo o planejamento da gente, né, eu acho não, na minha vida, desde quando eu fundei o escritório há 6 anos atrás, ele passou por uma coisa que é ter clareza, né? Então, se eu pudesse falar uma coisa, a live de hoje eu vou falar sobre ter clareza nos nossos objetivos. O que isso significa, né? Ter clareza nos nossos objetivos. Passa por 3 princípios muito bem fundamentados que eu vou falar nessa live, nessa aula de hoje. Eu estou falando live, acostumado com live, né? As aulas eu gravo geralmente só com a câmera na minha frente, né? Sobre 3 princípios muito importantes, tá? Quais são esses 3 princípios, tá? Primeiro princípio que eu queria que vocês saíssem daqui sabendo é quem eu sou, né? Quem eu sou no sentido de vocês, tá? A maioria que sabe quem eu sou. O segundo princípio, né? Quem eu quero ser ou ter, né? Tem uma diferença entre ser e ter. No final, né? Aqui, por que eu quero isso, tá? Então, a gente vai falar desses 3 princípios que vai ser a base para vocês fazerem o planejamento de vocês, tá? Por que a base, né? Vamos lá, né? Quem eu sou? Quem estava nas lives de lançamento sabe que eu falei que existe diferença de arquitetos e momentos da nossa vida, da nossa carreira profissional, né? E eu vou abordar aqui agora, né, só na parte de quem eu sou, né? E quando eu falei da diferença que existe de momento de arquiteto, eu coloquei vocês em uma classificação em 3 estágios. Quais foram esses 3 estágios? Quem estava lá, né? Não vou cobrar vocês aí, mas os 3 estágios foram: quem formou e não sabe o que fazer, né? Seria o estágio que eu vou dar número 1, né? Quem formou e não sabe o que fazer. O estágio número 2, que seria quem é formado, né? Ali é mais para o grupo de estudante, eu vou formar o primeiro, né? Quem é formado e está parado na carreira. E o número 3, né? É quem já tem escritório, quem já tem uma boa carreira, está crescendo, quem quer continuar crescendo. Então, esse quem eu sou, né, na nossa aula, para ter clareza, para a gente desenvolver um planejamento, é muito importante para as demais coisas. A gente não consegue falar de planejamento sem que vocês identifiquem, de fato, em qual momento da carreira vocês estão, tá? Por que isso? Né? Porque um plano de ação, que é o que a gente vai falar de planejamento, que nada mais é do que um plano de ações que você vai tomar ao longo de um ano, ele está diretamente, tá? Diretamente relacionado com a situação que vocês se encontram, né? Eu não posso falar, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo que eu acompanho aqui, de aluno nosso, eu não posso falar nem para o Ramon, nem para o Rodrigo, que já tem escritório e tal. Rodrigo, você agora tem que fazer atividades, né, que são para quem formou agora e não tem projeto ainda, né, que é construir um portfólio com projeto, oferecer. Ramon, você tem que fazer. Não posso, porque são ações que vocês já passaram nessa barreira. Então, entender em qual momento
do escritório, da carreira de vocês está, tá? É extremamente importante para a gente começar a construir esse plano de ação de 2022, tá? Então, meu primeiro exercício que eu quero para vocês aí agora, né, é que vocês anotem, inclusive gostaria muito que vocês estivessem com papel e caneta aí assistindo, não sei se vocês estão, tá? Mas que o primeiro exercício, anote o exercício número 1, tá? É identificar qual é o grupo que vocês se encontram, tá? Se vocês fazem parte, né, do grupo que é formado, mas está precisando melhorar os resultados porque está mais para lá, mais para cá. Se você é do grupo número 1, que é recém-formado e está querendo começar a desempenhar algumas ações, ou se você é do grupo número 3, que de fato já tem ali alguns projetos, está crescendo, mas quer sistematizar, continuar crescendo, não perder a onda de crescimento que está dentro do Brasil. Então, eu queria que o primeiro exercício, né, nessa classificação, é entender quem vocês de fato são, né, vocês que estão aí, e daqui, dentro desse exercício, eu queria que vocês pontuassem, tá? Qualidades, tá? E coisas que precisam melhorar para que vocês tenham clareza, tá? Se assistiram às outras aulas, de venda, de prospecção, de projeto, enfim, de uma série de coisas que tem dentro do curso, além do projeto, que vocês identificassem nesse primeiro exercício, além de você colocar, se você faz parte do grupo 1, 2 ou 3, que vocês escrevessem, né, quais são as habilidades que um profissional de arquitetura, né, um profissional de design de interiores, tem vários alunos aqui também que são, precisa desempenhar melhor para fazer o ano de vocês acontecer, né? Então, o que é isso, Júnior? Eu vou dar meu exemplo, né? Quando eu fechei em 2020, eu falei, pô, tem que aprender inglês. É uma atividade que, como profissional, na minha área que eu quero atuar, mercado internacional, eu preciso desenvolver, né? E aí eu convite agora para vocês entenderem quem de fato vocês para de fato começar a fazer uma lista de atividades que vocês têm que fazer para desempenhar bem o ano, né? Então, esse exercício número 1, tá? É classificar, vou botar aqui, exercício número 1. Cadê aqui? 01. É identificar qual grupo você se encontra. Qual grupo você encontra e eu vou botar um número, tá? E listar 5 coisas que vocês fazem bem e 5 coisas que precisam melhorar. Júnior, mas por que 5, né? A gente vai abrir para pergunta daqui a pouco, mas por que 5 e não 10, né? Porque um ano, embora pareça muito longo, não é. Um ano passa muito rápido. E quem me acompanha sabe que eu sempre falo de resultado no longo prazo. Então, não adianta você, supomos, né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu estou no grupo 3, quero continuar crescendo, e eu sei que eu, como júnior, como profissional, preciso aprender inglês, preciso, sei lá, aprender mais sobre negociação, preciso aprender mais sobre marketing, e preciso... É muita coisa para um ano. Eu citei 3 coisas, né? Bem rápido aqui para você. Então, listar, dar esse número, vocês vão ver que diante de 5 coisas que vocês têm que, de fato, desempenhar melhor, né, vai e trabalhar nisso durante um ano, né, vai trazer resultados extremamente significativos para vocês. E as outras coisas 5 boas, o que é que eu faço nesse planejamento? As 5 coisas boas que eu falo, que se você já sabe renderizar, eu vou dar um exemplo de habilidade, você já sabe vender, você vai potencializar isso. O que isso significa? Você vai estar mais atento nas coisas que de fato interferem no seu planejamento em 2022, nas coisas que você coloca força e acontece. Então, por exemplo, falando do meu escritório, né? Novamente, né? Teve um lá na live, a equipe vai lembrar, um cara enchendo o saco, a porra do saco lá, e falando que eu era curseiro, vendia curso, né? Mas uma das coisas dentro do meu escritório, eu preciso estar mais livre um pouco da operação. Então, eu preciso desenvolver pessoas para criar um pouco mais, para gerenciar processos e por aí vai. Para quê? Porque minha parte comercial é um ponto forte meu. Então, eu preciso estar mais livre para prospectar contatos mais fortes, consultoras, enfim. Um outro ticket de projetos que a gente está indo.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desempenhar, né, treinar e formar gente para me substituir em algumas atividades e eu estar mais livre. Então, olha só, eu entendo qual é a causa e efeito, né? Isso é muito importante falar, né? O que eu faço bem que me dá resultados, né? Então, isso também é bom vocês terem clareza nesse primeiro exercício, tá? E isso, no final da nossa aula, eu vou mostrar como a gente vai sistematizar essas coisas que vocês falaram aqui em cada um desses pontos. Então, voltando, continuando aqui. A gente já identificou o que vocês têm que fazer para planejar o ano, que são esses 3 princípios. Eu acabei de falar de quem eu sou, né? É muito importante vocês identificarem isso. O segundo ponto, né, que é muito importante, quem eu quero ser, né? O segundo ponto aqui, quem eu quero ser. Ou ter, tá? Não é e ter. Isso é muito importante, né? Ou, né? Por que isso é muito importante, tá? É muito importante vocês saberem, tem uma frase, né, do gato da Alice no País das Maravilhas, que é maravilhosa, né? Para quem não sabe para onde está indo, né? Vou digitar essa frase. Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Está indo, qualquer caminho serve. Tá? E o que isso significa, né? Eu gosto muito da minha história de entrevista, que me acompanha em 2018, fez parte do lançamento também, que eu falo que eu queria um mercado internacional, né? E onde eu queria atuar, quais eram os meus desejos, meus anseios, por quê? Isso aqui eu tinha clareza no que eu queria ter, né? De posicionamento de escritório e automaticamente que eu precisaria ser, né? No sentido de ser um arquiteto melhor, né? Ser um arquiteto melhor, procurar me desenvolver, estudar, me encher de conhecimento. Então, ter clareza no que vocês querem é muito importante, né? E aí o que eu vejo a grande parte das pessoas sendo, né, não tendo, querendo ser uma pessoa que elas não são, né? Então, o que que eu tenho aqui para falar para vocês? Vocês têm que ter clareza, porque, novamente, eu falei isso no quem está aí no grupo do Telegram, sobre a questão da personalidade. Júnior Andrade, só existe um. E o que que isso significa? Não é que vocês não podem ser igual a mim. Não, porra, não é isso que eu tô falando. Vocês podem ter resultados muito melhor, e eu quero que vocês tenham do que o meu, a título de faturamento, mas a criação de nascer em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Crescer em Tarantim e Itapetim, outra cidade. Ter uma irmã gêmea. Ter passado dificuldade para vender refrigerante na feira para ajudar o pai. Ter estudado em Taboão. Todo esse contexto de história é meu. Vocês não podem ter. Assim como o contexto de história de cada um de vocês é diferente. Então, não tem problema vocês se espelharem e quererem resultados melhores, mas a personalidade é muito importante em relação ao planejamento, tá? Por quê, né? Essa construção, tanto da personalidade de vocês, como na definição do que vocês querem ser e ter, eles passam por 2 coisas, tá? 2 coisas muito importantes. Presta atenção aqui comigo, tá? Uma primeira coisa é a ambição, né? Que é diferente, né? A ambição é diferente. É diferente de quê, gente? É diferente de ganância, tá? E a segunda coisa que é extremamente importante dentro da construção é a instalação na realidade. E onde eu quero chegar, né? Para definir quem eu quero ser e o que eu quero ter. A primeira coisa é a ambição. Hoje tem uma onda muito grande dentro do Instagram, dentro principalmente marketing digital, sobre tem que ser puta de um empreendedor, tenho que ter milhões, tenho que ter um monte de coisa. Principalmente relacionado às coisas materiais. E aí eu queria falar para vocês que isso não é medida de resultado. Eu começava isso mais cedo aqui no escritório. Né? Uma pessoa, se eu tivesse hoje no interior da Bahia ganhando, sei lá, 15 mil, 20 mil reais, 10 mil reais, eu seria rico, pô. Isso para São Paulo não significa porra nenhuma. Né? Então, o que acontece? Vocês têm que definir não, sentir, né? Sentir e definir, né? Tá tudo bem pertinho ali. Qual é a ambição que vocês querem?
né? Qual a ambição que vocês têm da vida de vocês? Ah, eu quero, porra, Júnior, eu quero, porra, só ter condição de ter uma casa, um carro, tá ótimo também. Tem muita gente que vai julgar, ah, porra, o cara pensa pequeno. Não é que pensa pequeno. É o que o cara quer ter e foda-se. Você não pode julgar, né? Então quer dizer que, sei lá, alguns de vocês não querem ter mercado internacional, escritório fora do país. Vocês são pior do que eu, vocês não têm ambição? Porra, claro que tem, né? Mas é dentro de uma realidade, né? Não tem problema também querer mercado internacional. Pode querer, né? Mas para isso vocês precisam do segundo ponto, do CIT, que é a instalação na realidade. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, que se eu quero mercado internacional, como o meu escritório já faz, e continuasse no interior da Bahia, isso é muito difícil. Porque a realidade que eu estava instalado não me dava ferramentas para isso. E tem uma história que eu gosto pra caceta, que mudou muito minha vida. Sabe aqueles vídeos de tiozão que manda no WhatsApp? Quando eu estava perto de mudar, o Billy Graham, quem sabe que é o engenheiro que me cedeu o escritório, ele me manda um vídeo desse tiozão que falava que a história é o seguinte: um menino ganha do pai uma pedra, e ele vai para o metrô, e com essa pedra, uma pedra verde, bonita, uma pessoa oferece R$ 10. E aí ele fala, não vou vender, meu pai me deu. Esse menino sai do metrô e vai para a porta de um supermercado com essa pedra. As pessoas passam, olham a pedra, e uma pessoa passa ali e oferece R$ 100 nessa pedra. E aí esse menino sai daqui, fala que não vai me vender, e ele vai para a porta de um museu. E uma pessoa pega e fala que oferece para esse menino R$ 10.000, né, na mesma pedra. E onde que eu quero chegar? A realidade são esses locais, tá? A realidade, né, valoriza esse serviço, valoriza a ambição, valoriza o sonho, potencializa. Eu falo muito no meu Instagram, vocês que acompanham, que uma pessoa que quer atuar com medicina ou arquitetura hospitalar, ou sei lá, acústica, alguma especialização, luminotécnica, no interior é muito difícil. Você não vai ter uma pessoa para pagar o valor agregado que você tem. Então, essa questão da instalação na realidade é muito importante. Mas, às vezes, a pessoa não quer fazer lunotécnica, ela quer formou, tem ali, entrega um bom projeto, uma boa experiência para o cliente, entende essas questões de como agregar valor para a pessoa, e ela se instalou na realidade e quer ficar ali, porque questão de laço, sei lá, por uma série de coisas. E não tem problema, tá? Não tem problema. Isso não significa que tem ambição. Eu acho que a ambição, a ambição, ela é muito definida por não ficar parado. Tá? Não ficar limitado ao conhecimento que vocês têm agora. Então, buscar conhecimento, né? Por isso que eu estou feliz com quem está aqui, né? Está querendo se desenvolver, mas também é relacionado à instalação da realidade. Né? E instalação da realidade vai de várias coisas. Desde a situação que você está alocado, a mão de obra que está acessível, os clientes que estão disponíveis e por aí vai. Né? Então, eu queria que vocês, né, como segundo exercício, né, eu queria que vocês começassem a definir, tá? Começassem a definir quais coisas vocês querem ser e quais coisas vocês querem ter, né? O segundo exercício é definir isso, né? Quem eu quero ser e o que eu quero ter, né? Então, vamos para exemplo prático. O que é isso? Eu quero ser, eu quero me desenvolver, né? Até baseado na pergunta anterior, né, na primeira lição, eu quero esse ano terminar sabendo renderizar. Eu quero esse ano ter na minha conta, sei lá, R$ 50.000, R$ 200.000, R$ 1 milhão. Definir. Esse ano eu quero ter, tem que aparecer coisas aqui materiais, coisas que podem ser mensuradas também. E podem ser também outras, porque eu estou falando de planejamento, gente, e planejamento é muita coisa mensurável, né? Aprender renderização é uma coisa mensurável. Você começou a estudar, começou a renderizar, cumpriu a meta, né? Ter R$ 25.000 é um montante tá na conta, né? Ter um carro, tudo isso são coisas que tem que estar dentro do seu planejamento, tá? Então, a segunda passo aqui de quem eu quero ser e ter é muito importante. Eu quero que vocês listem coisas alcançáveis, tá? Porque se eu perguntar para todo mundo aqui de vocês querem ter R$ 1 milhão? Quer ter, gente?
1 milhão na conta no final do ano, né? Todo mundo vai falar que quer ter, né? Mas, diante da realidade que você está instalado, é possível, né? Ou é uma coisa, inalcançável, né? Então, assim, é bom também, não é... Novamente, tem um monte de gente vendendo porra de sonho. Quem comprou essa porra desse curso, não estou vendendo sonho em nenhum momento, tá? É a instalação na realidade, né? Então, são coisas que têm que ser alcançáveis, né? Então, isso é muito importante vocês estarem fazendo, tá? Então, eu estava lendo os planejamentos lá atrás, com Isabela, em 2017, e aí eu vi lá, guardar 10 mil reais. Eu falei, porra, eu sonhava pequeno, né? Mas graças a Deus eu botava e lá alcançava, e depois, enfim. Né? Então, são coisas que a gente tem que colocar ali para ser mensuráveis, ok? Então, isso é muito importante. E aí, passando para o nosso terceiro ponto, né? Por que eu quero isso? Porra, essa pergunta, presta atenção, é foda, tá? Essa pergunta, né, lembrei do meu amigo Toninho, que fala foda a cada 10 segundos, né? Mas, por que eu quero isso? Né? Por que eu quero isso? Isso aí é foda, tá? E quais são os 3 pilares, antes de a gente ir para o exercício 3, que vai definir o porquê eu quero isso, né? São 3 coisas que, de fato, vai ajudar vocês a ter clareza nesse ano. Uma se chama visão de empresa. A 2 se chama missão. E a 3, desejos pessoais. Tá? Por que eu quero isso? Por que eu quero ter 25 mil reais? Por que eu quero ter 100 mil reais? Por que eu quero ter 1 milhão de reais? Por que eu quero aprender a renderizar? Né? Por que tal coisa? Né? Porque eu quero ser, por que eu quero isso? Né? É a pergunta que passa aqui. E a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, tanto nas questões de desenvolvimento pessoal, profissional, como nas questões materiais, é que a gente tem que ter uma visão na empresa, né? E quando eu comecei a montar o escritório, né, Jane me perguntou, eu estava montando planejamento, eu falei que, inicialmente, né, eu estava lá na escala 1, lembra de entender quem eu sou, né? Meu desejo era apenas manter minha família. Meu desejo apenas era ganhar uma grana ali para pagar a conta. Mas depois passou outra coisa. Eu comecei a ver brecha no mercado. Eu falei, pô, a visão da minha empresa, né? A visão da minha empresa é proporcionar uma experiência para o cliente de modo que seja diferente do que tem no mercado. E o que isso significa? Não atrasar projeto, tirar a fama que arquiteto é tudo enrolado. Né? Então, por isso que eu sou chato pra cacete, tô enchendo o saco de Gilmar ali para terminar essa porra, que falou que terminar meio-dia, depois 4 horas. Tomara que não, terminar a aula aqui esteja pronto. Né? É bom que vocês estão acompanhando. Mas é chato com prazo, porque tem que cumprir. Né? Então, minha visão da empresa, depois no segundo momento, foi essa. Uma causa nobre, porra. Porque dinheiro passou a ser consequência a partir do momento. Olha que loucura. Eu titulei isso. E eu quero que vocês criem, não pensem nisso. Né? Que era promover, automaticamente o dinheiro chegou, velho. Automaticamente as coisas materiais começaram a chegar. Por quê? Porque não estava sendo mais um no mercado. Então, vocês têm que ter uma visão diferente das pessoas que estão no mercado. Quem participou do lançamento, a maioria de vocês participou, sabe que tem que ser uma Coca-Cola diferente de um monte de Pepsi que tem aí. E começa por essa questão de você ter uma visão da empresa. Então, a segunda coisa que é muito importante é a questão da missão. O que é missão, né? Então, eu acho que tem várias missões, vou falar hoje, né? Até abrindo um pouco mais meu coração aqui para vocês, tem várias missões que me passam durante o dia. Uma das minhas missões, né? Uma das minhas missões é ajudar o cliente, né? Parece clichê, mas não é. Realizar o sonho deles. Pô, quando o cliente chega para mim e ele fala, Júnior, trabalhei a vida toda para ter a casa do meu sonho. Olha que responsabilidade, filho da puta, o cara tá me dando. Olha a confiança que esse cara está depositando em nossas mãos. Não é só dinheiro. Então, a responsabilidade é uma missão ajudar essa pessoa. Né? Conduzir essa pessoa de uma forma de que o projeto chegue, a pessoa chegue lá no final do processo e ela tá feliz. Né? Não se chateou, porra, a gente quebrou esse paradigma de que obra tudo é dor de cabeça. Né? A gente ajudou essa pessoa, uma missão. Né? Qual é a outra missão?
eu não consigo ter um escritório pequeno. Eu quero ter mais gente dentro do meu escritório para ajudar mais pessoas, ajudar mais famílias, fazer as pessoas crescerem. Pô, hoje a gente está fazendo um treinamento aqui, bem legal. Quem sabe um dia eu não dou uma aula só disso aqui. O nome do treinamento que eu botei aqui no escritório chama Resolvendo BO. Que porra é BO? Quem não sabe, BO é problema, né? Ou pepino. E a gente pega casos reais que acontecem no meu WhatsApp e eu mando para o escritório, para os meninos, no grupo dos meninos, os meninos têm que resolver esse enigma de uma forma seguindo a missão. A visão da empresa de não gerar peso para o cliente, ser rápido, ser efetivo, ajudar o cliente a realizar o sonho. E a gente faz esse treinamento e depois a gente compartilha as respostas e eu mostro o que eu fiz. No intuito de treinar e formar gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque uma das minhas missões é formar gente boa. Ajudar na formação de bons arquitetos. Uma das minhas missões é o que eu estou fazendo aqui com vocês, está ajudando profissionais, né? Então, essa questão da missão é muito importante, né? Que vocês tenham clareza, né? No porquê, no primeiro, a visão da empresa, para onde você está conduzindo a empresa, na sua missão, e eu tenho várias missões, né? Como falei, ajudar arquitetos, pessoas que estão em dificuldade, com dúvida, ajudar o cliente, né? E, por fim, né? A questão dos desejos pessoais. O que é desejo pessoal? Quando eu tenho uma empresa e eu construo, né, e eu falo que não tem separação de CNPF e CNPJ nesse sentido, existem desejos pessoais meus. E eu falei aqui quais são a boa parte deles, né? Pô, proporcionar conforto e segurança para minha família, né? E como fazer isso, né? Por meio da empresa, pô. Eu vou ganhar dinheiro, vou contratar um plano de saúde bom, vou comprar um carro blindado, vou, sei lá, conseguir ter 200 mil filhos, porque, porra. Então, isso faz parte, né? Dessa questão, por que eu quero isso, né? E o terceiro exercício aqui nosso terceiro exercício da nossa live, porra, vou falar live 300 mil vezes, né? Nosso terceiro exercício aqui, né? Nosso terceiro exercício, deixa eu botar aqui. Nosso terceiro exercício, né? É, de fato, vocês escreverem, né, seus desejos pessoais e a visão e missão da empresa e sua, né? Então, seria isso, né? Porque tem uma coisa que eu vou até escrever essa frase aqui para vocês não esquecerem. Dinheiro por dinheiro é uma merda. Dinheiro por dinheiro é uma merda. Por que uma merda? Porque o que a gente mais vê é gente que trabalhou duro. Pessoas sérias, tá? Trabalhou duro, mas quando entra o dinheiro na conta, fica doido, porra. Eu tô com um cliente que tá assim, porque ele não sabe o que fazer. Ele não tem visão, não tem missão, porra. Então ele fala, porra, e agora? Eu faço o que com essa porra desse dinheiro? Ah, eu vou comprar. Sim, comprou o carro. Acabou o tesão. Né? Eu não sei nem se eu posso falar os palavrões que eu ia falar aqui, né? Gozou, né? Acabou. Então, porra, né? Tá, fui lá, comprei terreno. E sim, acabou. Fiz mais dinheiro. E sim, qual a visão? Qual a sua missão? Para que isso tudo? Né? Então, o dinheiro que chega, eu falo, porra, não, estou conseguindo investir mais no marketing, ter mais alunos, né? Fazer mais grana também com isso, né? E essa grana agora, porra, sei lá, eu consigo ampliar minha empresa, meu escritório, agora tenho mais gente, estou ajudando pessoas, né? Tá fazendo sentido ganhar essa grana. Consigo dar mais segurança, mais conforto para minha família, faz parte da minha missão. Então, tenham claro que dinheiro por dinheiro é uma merda. E você só sabe isso quando você ganha dinheiro. Tá? Eu só cheguei a essa conclusão quando eu tinha dinheiro. Eu achava que antes dinheiro ia resolver meus problemas tudo. Não resolveram. Pô. Teve problemas, enfim, várias coisas da minha família que eu só resolvi conversando. Não tinha dinheiro que ia resolver. Né? Não tinha, podia pagar o melhor psicólogo da cidade, não adianta porra nenhuma. Né? Eu compartilhava hoje alguns momentos desses na minha vida. Né? Não tem só altos, tem altos e baixos. Né? Então, bote na cabeça disso que, isso aí é firula, isso aí é coisa de gente doida, isso aí porra, para que visão, para que missão? Eu quero ganhar dinheiro, porra, eu quero beleza, não tem problema ganhar dinheiro, eu quero que vocês ganhem dinheiro mesmo, né? Que
que a conta derrame. Porra, dinheiro é bom, eu não tô falando que é ruim. Eu gosto, né? Mas eu sei o que fazer. Eu sei cada centavo que entrar na minha conta, para onde é que vai. Para o que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é a visão da empresa? Para onde é que a empresa tem que chegar? Por que a empresa tem que chegar? Né? E agora, né, dada a introdução da nossa aula, uma puta de uma introdução, e já valeria uma aula, inclusive falei para os meninos que eu teria que dividir essa aula em duas partes, né? Dada a introdução da nossa aula, a gente vai agora, né, de fato, botar para moer, né? E vamos agora, de fato, começar aqui, ajudar vocês a pegarem essas informações dos 3 exercícios e organizar isso, sistematizar isso, né? De uma forma, né? De uma forma que vocês consigam, de fato, fazer um ano muito bom, esse 2022, e que essa aula, né, de hoje, né, todos os anos vocês revisem, passem por ela, até virar hábito e planejem o ano de vocês, porque, de fato, um ano organizado, bem sistematizado, saber o que fazer, né, saber o que fazer, presta atenção, saber o que fazer, saber para onde você está indo e por que você está indo, né, é o segredo, né? Porque às vezes vocês ligam a porra do piloto automático, só trabalha, mas não sabe onde tá indo, não sabe por que tá fazendo, né? E aí, porra, às vezes o resultado vem, o dinheiro vem mesmo. E aí? Sim, é agora, né? Ou às vezes não vem, né? Porque também tem isso, velho. Isso aí, presta atenção aqui comigo. Às vezes lá atrás o resultado não vinha, velho. Eu sabia para onde eu tava indo, eu sabia para onde tava caminhando, mas não fechava o projeto. Eu sabia para onde tava. É nesse momento, é nesse momento, é nesse momento que, se você não tiver uma razão forte para estar fazendo o que está fazendo, você abandona. Então, por isso, vocês têm que definir e sair dessa aula de hoje definido para onde vocês querem ir, o que vocês querem fazer e por que vocês querem fazer. Eu conto da história, né, lá da Bahia, que eu tinha uma foto no meu celular. Hoje é um QR Code, né, para a pessoa já falar comigo direto, né? Porra, o vendedor é foda. Mas a foto minha e a foto de Isabela e de Theo. Por quê? Eu trabalhava 16, 17 horas por dia e quando batia o cansaço, vontade de ir para casa, sabendo que tinha que entregar no prazo, que era um escritório, só era eu e a Nayana lá atrás, mas não é arquiteta. Eu desbloqueava a tela do celular para ver a foto deles dois, porque eu entendia o porquê eu estava ali. Então, vocês têm que ter clareza, porque quando o bicho pegar, você tem que estar sabendo ir nessa corrida, né? Digamos que seja corrida, né? Não gosto de falar muito isso, mas, enfim, nessa busca pelo topo, nessa busca por esse lugar que colocaram o nome de sucesso, né? Tira essa porra da cabeça, inclusive. Nessa busca de conseguir coisas maiores, muita gente fica pelo caminho por falta de motivo de lutar. Muita gente fica pelo caminho porque não tem uma missão, não consegue se ver com a missão clara aqui na Terra. Muita gente fica pelo caminho porque não sabe para onde está indo, está perdido e desorientado. Então, o que eu quero que meus alunos tenham em mente, que vocês que estão aí me assistindo, né, tenham em mente, é que não será só coisa boa. Será momentos muito difíceis que vocês, de fato, precisam recorrer a essas questões, tá? Para continuarem trilhando mesmo quando o resultado não vem, tá? Então, vamos lá, né? Eu queria, né, separar uma das coisas que eu faço e fazia, né, era separar o escritório ou a carreira de vocês, em 3 setores que qualquer empresa tem que ter hoje, tá? E quais são esses setores? Né? A gente vai ter o setor de marketing, a gente vai ter o setor de vendas / comercial, a gente vai ter o setor de projetos. O escritório de arquitetura, né? Pô, Júnior, só tem esses 3 setores hoje no seu escritório? Não, não tem só esses 3 setores no escritório hoje, tá? Mas para quem está aí, né? E eu conheço muita realidade de vocês, pô, não estou conseguindo mudar a cor, mas tudo bem, né? Para quem está aí, né?
começar com esses 3, né, e focar, lembra que eu falei nas 5 coisas que tá lá, vai ser, de fato, extremamente importante no planejamento de vocês. Por que apenas esses 3? Porque é os 3 principais, né? Se você faz marketing, todo escritório e todo planejamento, ele se baseia apenas em uma questão. Não apenas não, né? Na questão principal, qual é, gente? Opa! Qual é a questão principal? Vendas. Ou ter mais clientes. Porque se eu perguntar para você, para quem está no estágio 1, ele quer ter o seu primeiro cliente. Quem está no estágio 2 quer voltar a ter cliente com recorrência. Quem está no 3, ou ele quer mudar de cliente com um valor mais alto, né? Para ele, crescimento da empresa significa isso. Ou ele quer, sei lá, mudar o público, né? Ou mais um número maior de clientes, aumentar o seu negócio. Então, todo esse planejamento, né, ele vai passar por esse princípio básico, né? Vendas, mais vendas, para ter mais clientes, né? E para como é que faz isso? Novamente, sugiro que vocês assistam a aula que eu falo sobre prospecção, sugiro que vocês assistam a aula sobre técnicas de venda, né? Inclusive, talvez até regrave essas aulas depois, certo? E tem que passar por esses 3 setores, tá? E vocês têm que pegar esse conglomerado de exercício que vocês têm, né? Esses três pontos aí, esses 3 exercícios que eu fiz, e distribuir, né, em ações que convertam tanto para o marketing, como para vendas, como para o comercial. E como é que vocês vão fazer isso, né? Essa setorização e essas informações, vocês vão fazer por um plano de ação chamado 5W2H. Eu queria que, não sei se tem chat aqui. Tem chat aqui, os meninos? Tem, né? Eu queria que vocês comentassem aí no chat, até para a gente conversar, que estou eu aqui falando. Quem conhece esse plano de ação 5W2H, né? Eu queria que vocês me falassem quem de vocês conhece, não sei onde é que eu vejo o chat. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. O pessoal pode abrir o microfone também, Júnior. Pode, ou falar, né? Não precisa escrever, não. Ou pode só falar, né? Quem conhece esse plano de ação 5W2H? Quem de vocês conhece? Alguém? Não ouvi falar, não. Não. Conheço não, Juninho. Então, beleza. Então, quem não ouviu, hoje vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir falar dessa porra, tá? E aí é bom que vocês agora já sabem como fazer, tá? O que é esse 5W2H? Eu vou abrir aqui a tela. Quando vocês estiverem vendo minha planilha Excel, vocês me deem um toque. Estão vendo? Sim ou não? Sim, sim. Pronto. Então, o que é o 5W2H? É uma metodologia que eu não vou saber quem criou, depois eu falo o nome, né? Enfim, que isso é o que menos importa agora. Que ele fala o what, né? O que, o porquê, quando, como, né? Tudo em inglês aqui, ó. Os 5W são os 5Ws aqui, e o H é how, como, né? Where, onde, né? O quem e how much, quanto. Né? E aí, esse plano, essa planilhinha vai para os meninos, pessoal do suporte aí, vai, né? Vai sim. A gente vai mandar, né? E tem um plano de ação aqui 2020, que eu acho que não está finalizado, porque eu dei uma limpada aqui para a gente fazer, que ele vai nortear em cima, né? Daquele, aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Em cima dos 3 pontos, né? Marketing, vendas e projetos. E como é que a gente vai fazer esse plano, tá? Eu vou até duplicar aqui. Tinha até o outro aqui, 2019. Então, vou aqui mover, eu copiar. Vou copiar aqui, criar uma... Pronto. O que a gente vai fazer aqui em cima desse 5W2H nos 3 setores, né? Vamos agora para a parte prática. Eu quero que, respondendo aquelas perguntas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Inclusive, a gente pode até abrir a participação para eu montar com algumas pedaços de vocês e a gente vê aqui 1 minutinho para cada um, tá? Por exemplo, eu botei um exemplo aqui de fulano é recém-formado, né?
Cleison, nosso amigo Cleison, recém-formado, tem dificuldades ainda em renderizar, novamente, identificação lá, lembra que eu falei dos 5 pontos? E quer ter 6 clientes, né? Criar metas mensuráveis, já falei, né? 6 clientes no ano, ganhar uma média de R$ 4.000 por mês, ou seja, um faturamento de R$ 48.000. Isso porque, né? O motivo dele estar fazendo isso, ele quer sair da casa dos pais, porque isso está incomodando ele. Então, a partir desse diagnóstico de quem é, qual a missão, o que ele quer, olha só, as informações agora começam a fazer sentido, né? A gente vai, né? A gente vai montar o plano de ação. Então, dando um exemplo bem claro, né? Dando um exemplo bem claro aqui para vocês, dessa pessoa, desse perfil, né? Eu já tenho aqui vários diagnósticos, né? Então, ele precisa desenvolver algumas habilidades que ele quer renderizar, né? Então, quais são as ações dentro dos 3 grupos principais? Vamos criar aqui, né? Vamos começar pelo marketing. E aí, não é só uma ação, são várias dessa pessoa, né? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa prospectar clientes, né? Novamente, porque ele... Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não. Não tá não, Júnior. Bom, então bora lá. Vamos lá? Estão vendo? Eu botei aqui marketing, tá vendo? Então vamos lá. Dentro desse cenário de marketing, a gente vai passar pelas três esferas diante de uma leitura desse cara, né? Então o que acontece? Diante do marketing, esse cara, se ele quer, né, começar a pegar seus R$ 48.000 anual ou 4.000 mensal, o que esse cara precisa? Ele precisa prospectar clientes, concorda? Como é que ele vai fazer dentro da classificação de prospecção, o marketing? Ele vai ter que fazer isso. Ele tem de forma clara. Ele tem que responder, assistir a aula de prospecção de cliente, né? E ele tem, só falando do marketing, depois eu vou distribuir aqui dentro, né? Assistir a aula de prospecção de clientes, ou de prospectar, e precisa, né, organizar o perfil dele. Então, ele identificou prospecção, ele precisa assistir uma aula, né? O quê? Assistir a aula. Vou botar aqui, e ele precisa também, né, criar uma conta, organizar, botar aqui, organizar o Instagram. Isso vai ajudar eles a prospectar clientes, ok? Dentro do marketing. Vou botar aqui, marketing. Certo? Então, quando eu chego aqui no perfil dessa pessoa também, e aí agora eu vou para o setor de vendas, né? Ou comercial, vou botar aqui comercial, ele viu na aula, sabe que precisa vender ou atender clientes e usar as técnicas de venda que eu ensino. Então, ele tem que começar a marcar mais reuniões, né? Então, qual é a primeira questão que ele tem aqui? Novamente, será, ele tem que investir em conhecimento, mas vou botar aqui, marcar mais reuniões. Ou mandar mais propostas. O terceiro ponto, né? Deixa eu botar uma coisinha aqui para vocês irem vendo essa bagunça. E o terceiro ponto, né, que a gente tem aqui, seria, né, a parte de projetos. Lembra que ele falou que ele tem que aprender a renderizar, né? Ele tem que aprender a renderizar. Então, ele também, né, como ele falou que precisa aprender a renderizar. Bota aqui, aprender a renderizar. Estou fazendo de forma simples para vocês entenderem e depois eu posso pegar exemplos de vocês para ajudar a montar. Então, o que agora eu vou para a minha planilha? Eu vou sistematizar essa leitura desse perfil e, novamente, presta atenção em mim que eu vou parar o compartilhamento para falar diretamente com vocês. Presta atenção. Essa descrição dos 3 primeiros exercícios vai sair uma porrada de ações para vocês fazerem em um ano. Eu fiz resumido aqui uma leitura do cara, tá? Desse cara que precisa renderizar. E vai sair aqui ações. Eu botei só 3 ações, senão a gente não termina a aula, né? Então, quando eu volto para a planilha, vamos voltar agora, como é que a gente vai sistematizar por ação, né? Então, novamente, vou compartilhar a tela, vamos voltar aqui. Eu vou botar aqui, né? Na verdade, só para vocês entenderem, eu tinha botado aqui montagem playbook, eu posso até depois falar disso aqui. Eu vou
descer. Ah, mas na verdade tem ali, não. Depois eu volto nesse planejamento até para explicar. Então, eu vou botar aqui o que esse cara precisa, né? Ele precisa, né, na aula de marketing, a gente viu que ele precisa organizar o Instagram. Olha só a pergunta, o quê? Aí, quando eu caio no porquê, né? Por que ele precisa organizar o Instagram? Porque o Instagram, para quem está começando, tem que ter um porquê das coisas. É o principal canal de aquisição de clientes. E quando é que ele vai organizar o Instagram? Porra, ele vai organizar assim que acabar a aula. Dia 20 tem que ter data, tá? 20/1/2022. Como? Tá? Aí vem o como, né? Ele vai fazer usando o editor do Instagram. Usando o editor do Instagram. Depois de assistir uma aula que fala sobre como montar o perfil no Instagram. Tem alguma aula aí no curso disso, tá? Quando? Ou onde? Em casa. Quem? Ele mesmo. Como é o nome dele? Cleison. Quanto isso vai custar? Nada. Né? Então, tem outra coisa bastante importante, que tem muitas ações. Porra, eu queria que minhas ações fossem tudo de graça, viu, gente? Quando que vai ver as ações aqui no escritório, é só taca, né? Tem que ir, por exemplo, a minha, né? De, porra, sei lá, de comercial. Tem que ir para Dubai. É bem baratinho, né? Essa parte aqui de conta é bem baratinho, né? Para prospectar mais cliente. Então, aqui eu botei aqui no setor de marketing uma ação. Vamos agora para a parte de vendas, né? Vou botar aqui vendas e comercial. Vendas e comercial. Né? Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui. Né? Vou botar aqui vendas e comercial. O que seria esse vendas e comercial? Lembra lá que ele falou marcar mais reuniões? Seria uma meta, né? Marcar mais reuniões. Dá um exemplo aqui, né? De ações. Então, esse marcar de reuniões, marcar mais reuniões, deixa eu tirar esse marca texto. Por que ele tem que marcar isso, né? Porque, novamente, aparece o motivo principal. Precisa bater a meta de faturamento anual. Quando ele tem que marcar, né? Assim que aparecer durante o ano. A meta é anual. Então, aqui é todo dia, né? Ele tem que estar de olho com isso. Como? Então, como é que ele vai fazer? Aqui é bem importante isso. Ele já tem que ter definido como é que ele vai marcar. Então, entrou um cliente, ele tem que botar uma meta. Isso aqui é uma meta no como para ele, né? Tentando, assistindo, por exemplo, assistindo. Aqui pode ter várias ações. Aulas de técnicas de venda e marcando assim que o cliente entrar em contato no Instagram. Então, o que é isso? Isso aqui dá clareza para porra para vocês, né? Por quê? Voltando aqui, né? Eu até parei de compartilhar. Isso dá muita clareza para vocês, porque quando o cara mandar mensagem do Instagram para vocês, vocês já têm clareza do que vocês têm que fazer. Então, a conversa já vai girar para marcar uma reunião, porque é uma meta, né? Vocês têm que entender a meta, porque a meta faz um sentido para o porquê das coisas. O cara quer sair de casa, quer faturar 48 mil reais. Então, não vai ficar perdendo tempo no Instagram. Entrou, respondeu, segue a técnica de venda, inclusive depois até, porra, vale a pena uma mentoria disso, né? De como você marcar uma reunião no Instagram, como é que você faz isso. Eu já dou algumas dicas aí nas outras aulas que tem gravadas, tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha, né? Falando do setor comercial, a gente, né, aqui teria a questão de como. Onde? Olha que legal. Você vai ter dois lugares aqui. Você vai ter um Instagram. E aqui eu já quero que vocês definam, né? Na situação de Cleison, o Cleison não tem escritório ainda, instalação na realidade. Você já define a cafeteria. Cafeteria da Jennifer. Né? Aqui na frente, vem mais uma cafeteria. Né? Quem vai fazer isso? Cleison de novo. Cleison não tem equipe, porra. É só ele. Quanto isso vai custar? Já bota uma previsão de quanto isso pode custar. Vou botar aqui que eu vou gastar no máximo. Se na Ana é botar 10 reais na cafeteria, né? Eu vou botar aqui 50. Então, aqui a gente começa de novo.
ter clareza no que você está fazendo. E a setor de projetos, né? Para a gente finalizar a montagem aqui do 5W2H. Ele tem que aprender a renderizar. Ele tem que desenvolver isso. Por que ele tem que aprender a renderizar? Né? Por que ele tem que aprender? Porque ele precisa... Pode ser vários motivos. Ele precisa diminuir o custo dele de projeto e aumentar o lucro. Porque ele paga um freelance, ou, sei lá, ele quer entregar uma experiência melhor para o cliente. Quem vai aprender isso? Quando? Né? Ele vai botar um período. Supomos que, inclusive, tem o curso de renderização, o suporte vai falar com vocês quando é que vai entrar, as aulas já estão gravadas, do dia 21/1, a partir de amanhã, até dia 21/5. 5 meses, 4 meses, sei lá, 5 meses para aprender. Como? Né? Aí aqui que é foda no planejamento, tem que ser tudo mensurado com data. Como? Às 19 horas das segundas, terças e sextas. Então, ele tem um compromisso de por 1 hora. Por 1 hora. Então, ele tem essa meta. Porque se ele não cumprir essa porra, não vai ter o resultado geral. Ele vai chegar lá no final do ano, quando for ver o que fez, ele não vai conseguir mensurar, porque o meu lucro foi pequeno. Porra, claro, você estipulou uma meta. Você sabia que você precisava melhorar. Você não fez, porra, você é burro. Né? Porque não deu tempo. Não deu tempo não. Tempo é prioridade. Se você está definindo isso aqui, inclusive o que você está colocando as coisas aqui, tem que ser coisas que são prioridades. E, novamente, vou parar compartilhamento aqui para vocês prestarem atenção em mim. Novamente, né? Vocês têm que saber o que de fato dá efeito. Hoje, se eu ficar detalhando planta, fazendo corte, que efeito tem para onde eu quero chegar? Efeito nenhum, porra. Então, para quem está começando a entender, está lá na realidade, isso é muito importante para vocês terem clareza. O planejamento tem que ser uma coisa clara, tá? Tem que ser uma coisa extremamente clara de onde vocês querem chegar, certo? Então, voltando aqui para o nosso planejamento, né? Essa planilha vai ter para vocês. Cadê? Né? Onde? Em casa, com a porta trancada. Eu não quero barulho. Ele mora com a mãe ainda. Né? Quem? Cleison. Quanto custa? Júnior me deu de brinde. Do curso além do projeto. Então, não custa mais nada, porque já está pago o curso. Né? Então, se tivesse que pagar o curso, botar o custo aqui. Tá? Então, eu permeei aqui por marketing, vendas e projeto, sempre analisando causa e efeito. Tá? Então, chegando aqui à conclusão da nossa aula hoje, já foi mais de 1 hora, né? Eu quero que vocês façam os 3 primeiros exercícios, tá? Façam os 3 primeiros exercícios, criem metas mensuráveis e, né, novamente, eu quero que vocês compartilhem conhecimento. Tem o Telegram, os meninos vai saber falar aí, tá? Vai ter o sorteio ainda, para vocês falarem e compartilharem as dúvidas que vocês estão tendo na montagem do planejamento. Novamente, o planejamento não é uma coisa que se faz em um dia. Eu quero que vocês dediquem tempo. Eu já fiz, inclusive, eu pegava finais de semana e passava só em cima disso. Hoje, meu planejamento é um pouco mais rebuscado, tá? Porra, eu pego o livro que eu li, porra, a gente tá no grupo, né, Nai? Né, Jenny? Eu, Nai e Jenny, a gente fica compartilhando 1000 leituras que a gente fez durante o ano, a vida da gente, livros, porra, conectando 1000 coisas. É uma putaria. Mas, se vocês fizerem esse básico bem feito, eu sei que, de fato, vocês vão ter resultado durante o ano. Então, agora é a hora de vocês. Eu quero que vocês, caso tenham perguntas, me falem, tá? E a gente tem aqui mais 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui de consultoria com vocês, tá? Novamente, a aula é grande. Talvez a gente faça até quem participou da aula semana que vem, trazer informações de planejamento para ajudar vocês a montarem, tá? Então, é isso. É com vocês e agora vou tomar uma aguinha. Que bom que não tem pergunta. É bom que eu vou sair mais cedo do meu compromisso. Júnior, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Séfora, e você? Tudo jóia.
Fiquei feliz quando eu recebi a mensagem falando que a gente ia ser inseridos, né, no curso novamente. Bacana. Porque eu estou num momento assim ainda de muita inquietude, né? Sim. Só que eu estou começando agora a entender de fato o que eu preciso e tentando para encontrar uma maneira para poder né, fazer as coisas andarem. Certo. E essa semana mesmo eu até desenrolei, terminei meu portfólio que eu não tinha terminado, enviei para algumas pessoas hoje, para outras cidades, construtores e tal. E como foi o retorno? Já teve algum retorno? Ainda não, enviei hoje, ainda não receberam, não. E porque assim, eu tô vendo que eu acho que minha angústia aqui é porque chega um momento assim que foi o que você falou. Você saiu, quando você saiu eu estava assistindo umas aulas lá. Quando você saiu da Bahia para ir para São Paulo, você poderia muito bem ter continuado trabalhando lá, você ganhava bem, ia ter serviço e tudo, mas só que chega um momento que tem certas coisas que não dá mais, assim, que você precisa dar um passo, né? Sim. Eu estou sentindo que eu estou nesse momento de ter que dar um passo. Bacana, isso é bom. De os projetos que eu pego aqui, porque para mim não é ruim, eu tenho muito trabalho aqui, não ganho mal, mas assim, eu estou precisando ir para o próximo nível, sabe? E minha maior dificuldade é sei lá, de ter um plano de ação para poder realizar isso. E uma das coisas que eu vejo que eu tenho mais dificuldade é em relação ao marketing, porque assim, eu sei para onde eu quero ir, mas eu ainda não sei como chegar lá. Porque eu já contratei 2 empresas de marketing e, nossa, não foi bom. Tá. Não tive o resultado que eu esperava, assim, gastei uma grana e é muito complicado. Eu vejo que, não sei, tem que ser uma empresa que entenda muito sobre arquitetura, porque senão eles não vão saber ajudar a gente. Né? Então, assim, hoje eu vejo que minha dificuldade maior é na prospecção desses clientes que eu quero atingir, certo, e fazer um plano de ação de marketing e melhorar a questão de vendas, entendeu? Tá. Vamos lá. Te ajudando aí nisso, né? Vai ter módulo com minha equipe de marketing no curso, tá? Então, minha equipe de marketing que faz meu marketing vai dar aula, né? Inclusive, os meninos, eles estão com uma empresa que vai ser voltada, nada a ver comigo, viu, gente? Só para vocês entenderem que eu não quero essas porra, já tem muita empresa na minha cabeça. Mas ele está fazendo, né, uma parte de gerenciamento voltado para escritório de arquitetura. Inclusive, meu gestor de marketing é arquiteto, tá? Então já começa por aí, né? O cara atua como gestor de marketing, mas ele é arquiteto. A formação dele é isso. Então ele entende o público. O que eu posso dar de conselho para você? Vai ter aula disso, mas eu já vou antecipar. Primeira coisa que vocês têm que ter, né? Todo mundo que está aqui, a pergunta sempre é muito boa, o marketing para Instagram para arquiteto, o que mais funciona, tá? Ainda bem que vocês estão aqui na aula, né? Porra, é o botão promover. Porra, Júnior, mas eu preciso criar uma campanha, eu quero gastar dinheiro com o Facebook, contratar... Não. Tá? A primeira questão, o botão promover é o que mais funciona, tá? Então, comece de forma simples, Séfora, tá? E o que é começar de forma simples? Bota a localização que você quer atuar, tá? Alguns interesses em comum, uma coisa bem intuitiva. E depois, o segundo coisa que ninguém usa é o Pinterest, tá? Quantos arquitetos e quanta da gente usa o Pinterest? O Pinterest hoje, você pode fazer campanha lá dentro. Eu faço. E prospecto pra caceta lá dentro, né? Então, vai ter um módulo, né? Acalma um pouquinho o coração, que você pode fazer. Mas no plano de ação de quem quer mudar, pegando um pouco esse caso seu, eu não mudei para São Paulo digamos, do dia para a noite, né? Eu criei uma gordura de dinheiro para vir para cá, eu levantei custo, eu fiz um plano de ação um pouco maior, tá? Inclusive, fiquei um pé lá na Bahia aqui ainda, né? No sentido não de morar, mas de empresa, porque tem muita coisa ainda executando na Bahia, mas eu quis jogar outro jogo, né? Mas foi um trabalho de 2 anos. Então, assim, a gente também tem que botar isso na cabeça. Essa angústia é bom para movimentar, mas a gente tem que botar o lugar certo, aonde você quer e o tempo que leva para fazer, né?
tem em São Paulo, fez 1 ano agora, meu escritório não tá nem pronto, é uma bagunça desgracenta aqui. Mas, né, se eu posso te ajudar, né, na nossa consultoria hoje assista as aulas que vai sair de marketing, vou até encher o saco dos meninos para gravar logo e botar essa porra aí, né? E se você quiser, você tem meu WhatsApp, pô, me manda mensagem que os meninos podem te direcionar e te ajudar nessa parte de marketing para você fazer uma coisa mais voltada, tá? Até porque eu conheço sua rotina e é de muitos aqui, é uma rotina que não tem como você estar criando muita campanha, você tem que, de fato, terceirizar esse serviço, tá? Então, me mande depois, né, uma mensagem que eu te ajudo, tá? Beleza? Próximo. Noite, pessoal. E aí, Rodrigão? Como tá as coisas? Rodrigo, porra, você tá na live dos meus concorrentes, eu tô ouvindo lá, você tá no negócio do cara lá da arquiteto de luxo. Eu sinto triste, eu sou ciumento com meus alunos. Ah, tá. Do outro curso, fala? Porra. Eu fiz aquele cara também, tem um tempão, curso cara da porra, aquilo lá foi caro, hein? Pois Eu falei, E daquele cara lá, o louco, Julião, o cara não mereceu o seu curso agora, hein? Não, pô. Fala, Rodrigão. Eu não terminei de falar, caralho, peraí. Eu falei que o curso do cara é caro, porque eu falei pro Júnior, já falei, bicho, seu curso tá muito barato. Isso. Porque, porra, tipo, o cara entrega a renderização também, mano, é mesmo? Uhum. E tem os módulos legais lá, mas era mais que o dobro, entendeu? Eu falei, cara, o Júnior vai cobrar uns 5 contos desse curso, velho. Todo mundo acha que é 5, mas é barato. Mas a entrega é muito maior, muito Uhum. maior. Mas, hein, você perguntou como é que eu tô? Eu tô com dengue, olha que maravilha. Peguei essa semana também, então tá um porre aqui, tô na marra. Mas porque... da última vez que a gente falou, você pediu pra mim te perguntar uma coisa que eu salvei aqui. Uhum. O que era aqui? Período de início de campanha e orçamento. Uhum. Porque eu te perguntei se a gente começava janeiro já ali do dia 1, entendeu? Uhum. Ou deixava passar, porque a galera tá viajando, tá voltar de viagem, aí sim. Aí você falou pra mim que os 3 primeiros meses é que estavam muito rumo ali do meio do ano pra frente, né? Uhum. E como que eu posso distribuir, tipo assim, o meu orçamento hoje? Visto que não é algo grande coisa, mas eu pensei em separar hoje, no meu caso aqui, em torno de 1.000 a 2.000 mês para mim direcionar na minha divulgação dos meus projetos. Uhum. E aí eu pensei em focar numa cidade específica, né? Porque a cidade tem mais de 1 milhão de habitantes. E startar nisso, só que eu não comecei ainda, né? Fiquei doente, deu um monte de contratempo, não consegui começar meu ano ainda. Uhum. Vamos lá, eu também estava de Covid. A aula ia ser semana passada, eu mudei para hoje, né? Mas vamos lá. A primeira coisa, eu acho um orçamento não pequeno, eu acho bom. Entre 1.000 e 2.000, eu acho que você precisa otimizar a campanha, né? Porra, às vezes eu boto isso. 2.000, às vezes mais, mas gira em torno disso. 3.000, 2.000, porra. É porque, na verdade, eu tô falando, você tá falando só de Instagram, é porque tem o Pinterest, tem outros, né? Mas, enfim. O que só pra galera, a pergunta de Rodrigo foi quando é que começar a fazer campanha, porque o começo do ano é parado, como é meu começo do ano. E eu falei para ele que o meu ciclo de projeto hoje é 3 meses de projeto, não, de um cliente, de uma pessoa que chega no Instagram virar cliente. Eu já mapeei isso. O que é 3 meses? Eu fiz uma campanha hoje, a pessoa vai chegar hoje ou num período de 30 dias, né? E para ela virar um cliente meu, em média, dura 3 meses. Porque a pessoa vai conhecer, ver minha rotina, tudo é intencional. Mostrar que tem um escritório, que tem gente trabalhando, aquelas zoeiras que você vê no meu Instagram, é tudo intencional, tá? É tudo, assim, mostrando a realidade, né? Criando empatia com o cliente, até porque a pessoa vai me contratar, não vai esperar um cara sério, né? Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Não vai esperar um cara ranzinza e tal. Então, ela já tem que criar essa empatia, né? E o segundo, vários gatilhos mentais que eu tô ali. A pessoa vê um escritório, vê que tem... Eu já falei com o Ramon, inclusive, disso, né? De mostrar a rotina, né? Então, é importante isso. E aí a pessoa chega, em 3 meses, ela vai converter. Então, eu não sou a favor... na verdade, não sou a favor, não é isso, né? Eu acho, né, que no nosso serviço, que é um ticket maior, a gente está falando de 10 mil, 15 mil, 25 mil, 100 mil, 200 mil, projetos caros, né? O que acontece, né? A pessoa não vai entrar hoje e falar, quero um projeto, vou pagar 50 mil reais no projeto, 20 mil reais, 10 mil reais. É um montante considerável, né?
Então, eu, se eu fosse você, distribuiria aí 1.500, 2.000, tá? E no pensamento de ter um retorno desse cliente num espaço de 3 meses, tá? Então, seria a dica prática para vocês e que entender que o ciclo de arquitetura, meu Instagram dá indício que é 3 meses, tá? Eu tô falando do meu caso, mas acredito que é o caso de todo mundo, porque vocês vão concordar comigo que não é um serviço barato, não é um serviço de R$500, não é um serviço de R$200, né? Então, é uma coisa que demora tempo, tá? Essas campanhas de valor é até quantas? Não, aí, pronto, vamos lá. Essa pergunta aí é uma pergunta que tem que ramificar. Eu não sou muito a favor, eu acho que a ideia que você falou de uma cidade só é bom para você atacar, tá? Só que eu gosto de fazer variações a cada 15 dias. Então, eu publiquei lá, impulsionei uma fachada ou duas, né? Depois, em 15 dias, eu passo e boto mais duas para o público ir vendo novamente, porque eu entendo o perfil, o ciclo de projeto, né? Então, não fica a mesma campanha sempre ali. Tem que mudar, tem que ser uma outra fachada, tem que ser uma coisa interessante, e por aí vai, né? E aí, de campanha mesmo, dentro do editor de anúncios, é o remarketing. Quem viu, quem não viu ali, né, vai pegar de novo e vai ficar vendo outro tipo de conteúdo, tá? Próximo, tem mais algum? Ô, Júnior, também no final do ano passado, acho que eu até tinha comentado com você também, e eu estava pesquisando algumas coisas de expansão, né? A gente sempre bateu bastante nessa tecla aí, e comecei a pesquisar alguma coisa de marketing. Como que é a campanha, como que é o tráfego pago, como que se faz. Claro que é um algoritmo muito extenso para a gente discutir ele em uma aula. Em dezembro, a gente começou a aplicar isso, até falei para ele, e a gente aplicou agora recentemente, a partir do dia 1 de janeiro, a gente aplicou, fez 6 campanhas, fez duas, uma por semana, tá? A gente está rodando uma outra agora essa semana, e a gente aplicou no DDD 019, e só que me espantou um pouco, porque o retorno que a gente teve foi muito grande. E a gente já fechou aí, digamos, 3 projetos. O que me assusta agora um pouco é essa leva que se vem, só que agora parece que nós tem que começar a selecionar o cliente ideal para você. Para não ter aquela quantidade e eu não conseguir ter uma equipe qualificada para poder atender todos esses clientes que a gente está fechando. Então, agora, acho que a nossa maior missão agora no escritório, o que é? Qualificar, pegar pessoas qualificadas, treinar essas pessoas para o escritório, de modo que consiga atender as nossas exigências, tá? E também essa parte da gestão, entendeu? Essa parte de gestão ali, dentre os projetos, ainda eu fico um pouco receoso ainda em como trabalhar e como fazer. A gente vai ter que começar a selecionar clientes, não qualquer cliente, para a gente começar a selecionar o nosso público para não ficar aquela casa da avó, né? Que coração de mãe. Vamos lá. Isso aí que você falou é bastante interessante, mas tem que ter, novamente, tem que ter equilíbrio emocional. Porque o que acontece? Sim. Quanto mais filtro você bota, menos cliente vai chegar. Aí tem nego que fala que o marketing não está funcionando. Porque antes chegava 4, 10, 20 por dia, não convertia nenhum, mas o cara estava achando que estava chegando. O dinheiro está funcionando, está fazendo. O problema é na venda. E não é, né? E não é. Então, assim, é importante você pensar da forma que você está pensando, mas tem que ter muita calma. Por quê? A construção de uma audiência, do algoritmo dentro do seu Instagram é uma construção feita com tempo, tá? Você vai fazendo as campanhas ficarem mais inteligentes com o passar do tempo, tá? Então, eu já contratei, né, a maior agência do Brasil, né? Vou falar, a V4, o Rodrigo fez até projeto para eles, mas trazia muita gente desqualificada. Eu tive que contratar um cara que falava árabe. Eu tive que contratar uma menina que falava inglês, porra. Que custo é que eu tive para o meu setor comercial para atender? E em 6 meses, ou 4 meses de empresa, sei lá, eu estava investindo uma média de 5 pau por mês, fora o deles, então dava 9 mil, né? 9 vezes 4, né? Dá quanto? 36?
36? É, né? 36 mil e não converti nada, né? Então não adianta volume, tem que de fato pensar em qualidade. Então, primeiro ponto é isso, né? Eu acho que diminui o volume quando você faz campanhas mais inteligentes, mas você converte mais, tá? E aí eu sugiro você assistir a aula de venda que eu falo para você reduzir o número de reunião. Eu vou gravar uma aula de releitura dessa aula. Talvez seja a próxima mentoria. Por quê? Hoje eu tenho menos reuniões, mas reuniões que a tendência de fechar é muito alta. Eu não tenho muita reunião. Antigamente eu tinha reunião para caceta. Tá? Hoje eu não tenho mais. Já chega bem conduzido para fechar, porque meu time já começa a selecionar lá atrás no Instagram. Então, já tem uma prévia do que vai pagar. Então, não chega sabendo, achando que o projeto vai ser 10, sendo que o projeto vai custar 100. Né? Então, não tem como. Então, é isso. Né? E para você fazer isso. Porque às vezes você vai diminuir mesmo, precisa ter uma estrutura muito grande. Ano passado, eu falando de números, né? Ano passado a gente fechou, sei lá, 25 projetos. Tá lindo. Maravilhoso. Quero com ticket mais alto. Tá maravilhoso. Né? Então, é isso. Show. Alguém mais? 7 minutinhos para gente encerrar. Vai lá. Ô, Júnior, Danilo. tem uma pergunta no chat aí. Cadê? Dar uma olhada? O Fábio mandou, né? Fábio, né? Tem uma pergunta, talvez a que mais pega. Realmente, ficar detalhando o projeto consome tempo que eu deveria estar lá fora prospectando. Como foi sua transição nesse caso? Né? Acredito que você criava e detalhava. Em algum momento passou a apenas criar? Talvez nem tivesse funcionário ainda. Como foi? Como se faz? Como ter confiança para isso? Porra, excelente pergunta. Tá? Até hoje eu tô nisso. Né? É o desafio até hoje, né? A gente tem 5 etapas do projeto. É o que eu falo do mapeamento. A gente tem, quem já assistiu a aula vai saber lá que a gente tem estudo preliminar, a gente tem o projeto, o estudo preliminar 3D, projeto legal, projeto executivo e acompanhamento. Das 5 etapas, tá? Das 5 etapas, o estudo preliminar e o 3D, que é as 2 primeiras etapas, criação de planta baixa com layout e modelagem de fachada, eu ainda participo. O meu trabalho ao longo do meu tempo foi sair dessas 3. Então, hoje eu tenho 2. Minha missão hoje está em diminuir essas 2 e ir para cá. Então, quando foi lá atrás, deu um frio na barriga fudido. Por quê? A primeira funcionária que veio foi na Ana, que não é arquiteta. A segunda já foi um arquiteto. Porque eu vi, velho, tá chegando muito, eu não tô conseguindo marcar reunião para fechar. Então, se você, Fábio, tá nesse momento, preste atenção. E quem também estiver nesse momento, vocês têm que contratar bem. Contrate um freelancer e um arquiteto para detalhar e você sair disso e dê um percentual, tá? Por quê? Pensa aqui comigo. Coisa lógica. Você cobra 10 mil no projeto. Aí você detalha tudo e acha que você ficou com 9. Mas vamos lá. Se você contrata uma pessoa por 1.000 por mês e a pessoa consegue detalhar, você está botando mais 10 mil, enfim. Vamos que eu falo que com 9 porque seu custo operacional é 1.000 e agora você ficou com 8. Então, você está com 18, 8 com 9, 17, né? Então, Júnior, mas eu não acho ninguém por 1.000. Eu só acho uma pessoa boa para detalhar e fazer o que eu faço, dando um percentual. Foda-se, dá o percentual, 30% é o que pratica, né? Porque agora você vai pegar 4 projetos, 3 projetos e passar para a pessoa. A pessoa cresce também, você cresce. Então, assim, não foi fácil, porque lá atrás eu não tinha experiência, eu tinha medo de trazer uma pessoa fixa. Naquele momento, eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi trazer uma pessoa para fazer o projeto executivo. Eu ainda metia a mão, treinava, né? Também não espero chegar uma pessoa totalmente pronta. Por isso que você tem que criar processos dentro do escritório para soltar, que eu falo de playbook. O que é playbook? Um manual. O que não pode faltar num corte? Isso, isso, isso. O que não pode faltar num projeto elétrico? Isso, isso, isso. Faz um checklist, entrega para a pessoa, treina e vai saindo da operação. Por quê? Se você só cresce se você estiver vendendo. Se você estiver prospectando. Eu vou sair daqui a pouco. Eu tenho um cara que eu conheci num congresso, que eu estava palestrando no Balneário Camboriú. O cara, comprou metade de uma ilha e quer fazer um puta de um projeto. E eu tô indo lá jantar com ele, com Jenny. Ela tá aqui se maquiando, inclusive vou mostrar. Vai, grava aí, ela tá se maquiando para ir comigo lá, né? Então, né? Que na verdade a gente leva, né? Jennifer, ela vê porque ela é bonita, né? E aí o cara vai achar bonito, vai mostrar o contato. É mentira, né? Mas é que ela é tímida, mas tudo bem. Então, Fábio, né, você tem que, de fato, sair dos processos.
mapeia as etapas, faz o que eu fiz e vai saindo. Sai da primeira, sai da segunda, vai criando tempo, né, para você estar livre, até você sair de toda a operação e estar, de fato, só prospectando. Tá? O objetivo do escritório é que rode sozinho. Para com isso na cabeça de que pense como empresa. Ah, porque eu tenho que fazer tudo, porque eu sou perfeccionista. Perfeccionismo é uma porra. Ninguém é perfeccionista, é metódico chato pra caceta, porque isso aí não vai fazer ninguém crescer, tá? Então, contando um pouco da minha história, foi isso. E procure uma pessoa, tá, Fábio? Procure uma pessoa, um estagiário num primeiro momento, ou um arquiteto. Eu prefiro hoje, se eu estivesse começando hoje, eu contrataria só arquiteto e pagaria percentual. Porque, às vezes, você está vendo uma pessoa que não tem muita experiência, que vai dar mais retrabalho do que trabalho. Então, é melhor você pagar uma pessoa e estar livre e qualquer. Tá? Boa pergunta, Fábio. Excelente pergunta.